Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Viagens e Vinhos. E hoje, que legal, né? O nome do episódio é Vida Real, aquela que a gente não posta. Hoje a gente tem um patrocinador muito especial, que na verdade ela prometeu que vai patrocinar a gente sempre. A gente está vestida com o Clube C. Gente, eu quero até levantar. Porque... eu também. Olha aqui, ó. Tá tudo certo. Aí fica na nossa imagem, se a gente tivesse tirado a gordurinha. A gente tá vestida de Clube C. Eu não tô aparecendo. Olha, ela não tá de Clube C, mas só porque ela não foi avisada, porque ela nem precisava ser patrocinada. É, porque ela tem um monte de roupa da Clube C. Na verdade, a gente já várias vezes veio com roupa. É uma roupa que a gente sempre usa mesmo. Sim. E aí a Tati Guerreiro, ela aí começou a patrocinar a gente tá muito contente muito com contente. isso. Muito contente mesmo. Eu não posso deixar de falar, deixa eu falar da minha outra patrocinadora. Claro. Que vai ter de vocês também, que também no teu tempo. Ah. Os meus acessórios, Maria Amaral. É verdade. Nossa, Tá lindo verdade. seu acessório. Sempre. Na verdade, a Carol sempre tá de acessório lindo. Sim. É sempre Maria Amaral? Sempre. Que tudo, quero. Quero Também, já. tô esperando você. Sempre me perguntam aqui os acessórios que eu uso, então hoje tá. E o Ela outro- me notou. Ela me notou. E aí também vamos agradecer nossa patrocinadora, Viagem com a Tati, Isso. que tem os e-books. Você que quer viajar, viaja com quem entende. Dá pra entrar lá, né, Tati, no Instagram. Entra no Instagram, da manda no gente, direct, que eu não manda coloquei um ainda a direct. página. Ela vai colocar a página pra vocês baixarem. Então, roteiros tem lá Nova York. Orlando, Londres e Paris. E eu vou fazer de Buenos Aires, que eu tenho pra Buenos Aires semana que vem. Ah, tá. Essa eu não tava sabendo. Que ela Você vai me ajudar a fazer o do Eu Buenos Aires, ajudo. porque vocês também já viajaram bastante pra lá, entendi bastante. Com certeza. E falando em tantas coisas de mulher, né? De looks lindos, de acessórios lindos. Hoje a gente tem aqui uma mulher linda. Isso nem tá no linda roteiro. mesmo, Você já leu o roteiro, né, Marcela? Mas assim, estamos aqui com uma mulher que entendeu que mudar a mente é mudar a vida, né? Como eu disse, Marcela Borges aqui com a gente e que de certa forma transformou a vida a partir de muito conteúdo, a partir de muita verdade. Para quem não sabe, que eu acho que todo mundo sabe, mas vamos aí né? manter as formalidades. A Marcela é uma influenciadora muito conhecida aqui na nossa cidade e que fala um pouco sobre influenciar a mente. É uma palestrante, criadora de conteúdo, que fala pra gente sobre lifestyle, mentalidade e família. E que já dividiu com o público muitas histórias, inclusive difíceis. Falou sobre burnout, falou sobre a pressão das redes. Então, assim, Marcela, acho que eu não tenho que falar mais muita coisa. Eu só quero que você se sinta muito bem-vinda aqui no podcast. Obrigada. Nós estamos obrigada. muito felizes em ter você aqui. Nós Eu estamos também. mesmo. Olha que você Nossa. tocou, nós falamos. Não, eu acho que você tem muito a agregar e também quero que você fique bem tranquila. A gente vem aqui para bater um papo e eu já vou começar com uma pergunta super difícil. Pode, tá certo? Pode, mas... Quem é a Marcela fora das redes? Olha, eu ouso dizer que é igual a dentro, e fora e dentro e a mesma coisa. A Marcela fora da sede é a mesma coisa. Não tem muita diferença, assim, sabe? Isso é difícil de falar porque normalmente as pessoas perguntam, já chegaram a perguntar o que eu como em casa, por exemplo, como se eu comesse, sei lá o que, diferente. Mas é muito igual, é muito igual. Eu sou a mesma pessoa fora e dentro de uma loja, gravando ou não gravando, então eu sou uma mulher, sou de família simples, eu venho do interior de Minas Gerais, então eu sou uma mulher que, do mesmo jeito que eu não consigo fingir costume com as coisas boas, até hoje, sabe? Eu venho conquistando as coisas ao tempo, mas até hoje eu me deslumbro, eu choro, sou muito chorona, eu choro muito por emoção, assim, sabe? Fico feliz. E então, assim, dentro e fora das redes é a mesma coisa. Que bom! E você não sabe, mas, bom, gente, hoje é a primeira vez que eu me encontro pessoalmente com a Marcela. Eu sou sua seguidora já há muito tempo. E a gente conversou um pouquinho ali antes de Sim. começar o programa. Sim. E eu corri pro banheiro, acho que me trocar, a Carol tava junto. Eu falei, nossa, ela é tão legal. Aí eu falei assim, ó.
Eu já pensei assim, ué, mas ela, tipo assim, aconteceu algum episódio que eu não tô sabendo? Eu falei, não, mas ela é. Mas também é a primeira vez que eu tô pessoalmente. Eu falei, sou seguidora da Marcela. A Mel era, tipo, muito pequena. Nossa, Falou ali, a Mel era. Ela tá com quanto? 15, 16? quase 17. Ela devia ter uns 3 anos, acho que quando eu comecei. Quando você começou, eu Ó, eu comecei a seguir, comecei- ela era muito pequenininha. Eu comecei antes do Instagram. Ela Antes era de muito. ter Instagram, eu era só blog. Eu Então, lembro, eu eu sou lembro da do época, blog. Ela do tinha blog. 2 anos, vou te falar. Eu acho que eu comecei, a Mel era pequenininha, então assim, eu lembro de acompanhar, né? A gente acompanha toda essa transição e pra gente que segue é muito legal ver que você é a Marcela mesmo. Mas eu É até a falei, gente, mas ela sempre me responde. Às vezes eu comento alguma coisa, ela me responde. Ai, que bom. Que Gente, legal. a gente começa sempre, então, com um brinde. Eba! Vamos lá? Vamos lá. As viagens que fazemos com sem destino certo. Tem que bater. Ai, Que é do bebê? a gente do aprendeu bater? com uma convidada que estava na Itália e ela falou que é assim. Aí a gente só segue. Ai, diz que dá sorte, a vida dela tá maravilhosa. Então a gente Então a continua. gente bate. Ai, que adoro, não Tradição sabia. italiana, Que tá? bom, Adorei. é. Bom, Tá bem bom. ele tá escrito, até olhei que é rosé, mas ele é um vinho mais laranja, assim, É, sabe? E eu tô adoro, vendo de adoro onde vinhos é. assim. Nossa, não sei. Mas enfim. Bem gostoso. Não sei se Deixa eu eu também Hoje foi uma compra sua, Tati? Foi uma escolha aleatória? Eu pedi vinho pros brasileiro. meninos lá, aquele daquela loja que você falou, Aham. ele que escolheu pra mim. Bom, perfeito. Delicioso. Ah, é delicioso. francês. Ah, Desculpa, entendi. maravilhoso. Desculpa, Bom, vamos lá. vamos lá. Maravilhoso. Vamos pegar nossa mala e vamos lá. começar. Marcela, eu vou começar falando com você um assunto que você já falou publicamente, a gente também já tratou um pouquinho aqui, que é sobre quando você teve um piripaque aí, né, de postar e dessa cobrança. Que você tem para falar pra gente sobre quando realmente o seu corpo, a sua mente te cobrou sobre não essa necessidade, porque é o seu trabalho, né? Então, assim, a gente já tratou necessidade, sobre essa cobrança profissional, porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender o quanto o digital é difícil e é um trabalho, né? Então, acho importante você falar, porque eu acompanhei ali quando você compartilhou isso, e essa questão do burnout a gente já trouxe aqui, tá cada vez pior, e para quem, né, as pessoas estão assistindo, ouvindo, entenderem também que as influenciadoras sofrem e muito, né, com isso. Sim, isso aconteceu no final de 2021, quando eu tive burnout 2 vezes. Então, a primeira vez foi essa. E foi muito grave. Burnout tem 10 graus, né? Então, você pode ter nível 1, 2. Eu tive 9. Eu fui até o grau 9. Eu só não tive... o último grau é internação e pensamento suicida. A única coisa que eu não tive. O resto eu tive Você tudo. sempre, desde que você começou com a internet, você vive exclusivamente da internet. Porque o seu Exclusivamente. trabalho é exclusivamente... 100%. Ou seja, Sempre você foi meu depende de estar carro-chefe. ali, né? Sei. E assim, influenciadora digital não tem hora de trabalho, não é horário comercial. Você chega em casa, o trabalho não termina. Então, ele começa antes, na preparação, ele durante, depois na edição. Então, é um trabalho. Se eu tenho eu já fiz 3 eventos num dia. Então, eu emendei muitas coisas no decorrer dos anos, porque eu acho que, bom, com o divórcio, nós mulheres, a gente arregaça as mangas e não tem outra Sim, opção. É isso, e é isso. E é a gente, e é a gente. Então, quando eu entendi que era isso, eu arregacei ainda mais e tive, assim, quem tem a sorte de trabalhar com o que gosta, não se torna um problema. Assim, Se torna Nós uma falamos- motivação. Nós falamos sobre isso Exatamente, aqui, nós recebemos uma psiquiatra, a doutora Loren, e eu tive já, não tive um diagnóstico, mas a Loren tentou me tratar várias vezes, e relatando o que parecia, então, um início de burnout. E ela falou isso que você acabou de falar, que o problema, vamos dizer assim, do burnout, é que a maior parte das pessoas que têm o burnout são pessoas que amam o que Trabalha, fazem, exato. É isso. Então a gente ama tanto que não percebe que já tá trocando. Que passou do limite, né? Passou. Meu marido, ele é muito sutil. E ele falava durante o ano. Olha, eu fui diagnosticada em outubro. O meu piripaque se deu em outubro. Ele passou aquele ano me falando: olha, acho que você tá exagerando, com todo cuidado. Não, eu tô ótima. Olha, eu acho que você
Aí já troca refeição, já troca água. Você já não. Quando ele falava que estava exagerando, ele falava da sua jornada de trabalho, de horas. Da minha ausência com ele, com as crianças. E a gente já começa a achar que é alguma coisinha do tipo, como mulher, talvez a gente não quer achar que é uma. Ah, tá querendo me segurar. Já tá querendo Tá me querendo? boicotar. Você Você achou, chegou. você achou isso? Que ele tava te boicotando ou não? Você Eu não entende achava isso? que ele tava boicotando, mas eu achava que todo mundo tava errado, menos eu. Porque É. Eu achava principalmente que eu depois tava de vir de um ótima. divórcio, eu acho que a gente fica assim, ó. Não vou deixar Tipo, homem não vou nem de- não é, falar como que eu vou trabalhar ou não. é. Então eu tinha muito isso no começo do meu casamento. A gente teve problemas com essa minha. Então vamos lá, que aqui não. Hoje, depois eu vou contar ao longo da história várias. Gente, eu tenho muito perrengue pra contar. Eu falei, tem gente que vai ser Não Marcela sei, não parte sei se 1, vai dar Marcela tempo de parte contar 2, tudo porque não hoje. vai, tem muita história. Mas nesse caso, ele me deu vários alertas e eu não. Realmente eu achava que eu tava ótima. Até que eu adoeci. Até que eu adoeci mesmo. De não sair da. Eu só chorava, só chorava, só chorava. Perdi a memória real. Real. Eu abri naquele ano um e-commerce, uma loja online. E foi muito legal. Foi muito legal. Imagina, eu passei anos divulgando tantas pessoas e de repente ter a minha própria loja, né? Era uma multimarcas, não era a minha marca, mas era do jeito que eu queria. Aquilo foi construído ao longo de um ano anterior, né? Porque você não abre do dia para noite, você Sim. constrói um negócio. Então, eu construí um negócio, um e-commerce, eu investi muito dinheiro naquilo. Com 3 meses eu fechei. E até o final do ano, se eu fechei em outubro, até o final do ano, janeiro, eu recebia pedidos. Pedidos que eu não Caramba. lembrava de ter feito. Hum. Memória. Os últimos 15 dias do dia do piripaque final, assim, que eu desmaiei quase. Eu não lembro nada. Corte. Total. Gravíssimo. Gravíssimo. Muito vômito, Olha. tontura, taquicardia. Todos os sinais. Uhum. Todos. Minha assessora falava, Má, muita taquicardia. Então eu já tava falando com falta de ar muito grave. Sim. Eu cheguei nesse nível. Você não chegou a ir a um médico pensar que tá doente alguma coisa. Você, quando viu, já tava. Eu, outra pauta. No pós-parto da Amora, eu tive miocardia puerperal. Sim. Então, eu tratava dessa miocardia. Então, eu tomava. Então, eu achava, não, a taquicardia é do miocárdio, então tem que tratar. Aham, Foi. tudo menos o que é. Tá, Um burnout entendeu? muito silencioso, né? Então, Gritando por um lado, mas na Gritando. consciência ainda algo que você não queria aceitar. É que eu achava. Falta de ar porque eu tô cansada. Taquicardia por causa do coração. Tudo era outra coisa. Uhum. Menos cansaço. E assim, eu já tinha muito tempo que eu não descansava aquele sono de acordar e acordar bem, plena. Revigorada. Eu não sabia o que era isso Acordar há muito descansada, tempo. né? Aham. Eu passei anos sem saber o que era isso. Então, eu normalizei isso. Então, quando eu fui parar no médico, que eu diagnostiquei, nós, em família, parou. Fechei a loja. Fechei, assim, do dia pra noite. Tirei a equipe, tudo. Igual você falou, quando o corpo me parou, quando a vida me parou, foi muito frustrante pra mim. Eu tive muita vergonha. Porque eu me senti incapaz. Sim. Como se eu não tivesse dado conta do negócio. Então foi triste, eu sofri, mas eu parei de fato. E foi quando eu fui me aproximar mais da Amora, da minha filha mais nova, que até então, porque assim, desculpa, mas o negócio da vida equilibrada não é. Eu não sei. A gente Será que entende. existe algum? Eu ia falar, eu tenho até medo. Eu acho que não existe. Porque assim, eu tava indo bem Entre na nós quatro, profissão, então, mas não não existe. tinha como ser 100% com as Não tem. meninas. Tinha. Não tem. Não tem como. Sabe? Não tem como. Não tem como. Não dá tempo Não mesmo. dá. E aí, quando eu parei, eu voltei. E aí, eu fui ver o autismo da Amora. Então, eu falei, nada é por acaso. Eu tinha que parar naquele momento. Porque senão, eu ia ter passado sem ter visto isso da Amora. Já tinha o diagnóstico, mas eu não estava acompanhando. Eu não acompanhava. Sim, e isso com certeza absoluta foi super impactante na sua carreira. Então eu queria que você contasse pra gente como foi feita essa transição. Porque a Marcela Borges, que eu conheço lá de antes, vamos falar assim, ela falava muito sobre moda, sobre lifestyle. E de Sim. repente, então você vem com um discurso sobre
a mente, sobre equilíbrio dentro das possibilidades da vida real. Então conta um pouco assim essa trajetória, como houve essa mudança, como foi essa mudança Seu Instagram hoje é a influencer da mente, da né? mente. Dizem que os profissionais se tornam profissionais, assim, principalmente coaches e de tanto precisar daquilo, né? Eu costumo dizer que eu fui aprender de tanto que eu precisei. Eu passei por muito perrengue, vários, de diferentes Em diferentes áreas da vida. áreas né? da vida. E eu fui estudar. Falo, gente, eu não sei lidar com isso. Não tinha psicólogo que dava conta. Quer dizer, dá conta, mas assim, eu precisava entender como é que a minha mente estava funcionando, como é que funcionava a mente naquele momento. E eu me apaixonei, porque ali eu encontrei muita cura. Muita cura. E quanto mais eu me curava, mais a minha vida eu me acalmava. Não que eu deixasse de ter problema, não. Mas eu começava a lidar com eles de uma forma diferente. Maturidade emocional, né? Eu acho que Inteligência emocional, eu nunca tinha ouvido emocional. falar na minha vida. Quando eu conheci, nossa, aquilo caiu pra mim como um bálsamo mesmo. E aí eu me aprofundei. Eu comecei lendo o Milagre da Manhã. E aquilo já foi uma Eu lembro transformação. da Você época Eu, do lembra? Milagre eu da estive Manhã. com você muitas manhãs na live do Gente, Milagre da Manhã. Aquelas manhãs me salvaram muitas vezes. Muitas vezes. De momentos muito difíceis. Então, eu comecei pelo milagre e comecei a ver a transformação. Falei, não, peraí, isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais. E aí eu fui caminhando, entrei para pós-graduação de neurociência. E aí, que foi um desafio, porque eu era muito influenciadora, a blogueira da moda. E daí, para me tornar Uma autoridade em um determinado assunto que falava sobre Completamente mente. diferente. Completamente né? diferente. Foi um Outro, é o desafio. preconceito, né? Do tipo assim, menina, eu falava entrei de moda. na pós-graduação só para parar de ter esse preconceito. Não que eu nem queria. Eu Sobre tinha os fiscais. Título você não precisava, Eu já né? tinha, não que eu não precisasse, preciso, mas eu já estava estudando Sim. muito por outras Fontes, pessoas, outras né? fontes, outros livros e outros autores importantes, mas que eu precisava ter ali um título para provar alguma Para coisa. silenciar os fiscais, né? Não que seja suficiente, porque não é. Não é. Mas essa transformação se deu com os meus próprios perrengues, sabe? Com as minhas próprias experiências que me fizeram ter necessidade de me curar. Você gosta mais de falar sobre isso hoje? Como é que tá a sua relação com a moda? Como é que tá a sua relação... Eu fiz as pazes. Você teve um período então, que você ficou assim, já não quero mais falar sobre moda. Sabe por quê? Teve esse Período porque o outro assunto tava transbordando, eu queria falar daquilo. Aí eu ia fazer provador, eu fazia, mas eu queria falar para as pessoas que elas tinham que parar de sofrer, porque elas, tipo, iam seguindo tá aqui porque a minha cabeça tá no lugar. Solução, porque nossos pensamentos são uma cilada, porque eu queria falar tudo que eu tava aprendendo. Eu queria aprender a falar sobre criação de realidade, sobre autorresponsabilidade, que quando eu coloquei isso em prática, eu comecei a dominar mais sobre os meus resultados. Mesmo em coisas pequenas a grandes. E eu queria falar disso, não queria falar de provador. Mas o que aconteceu? Nessa transição, eu contratei profissionais, contratei agência, contratei isso, para fazer essa transição de carreira, que não seria uma coisa fácil. Não seria. São áreas muito, né? E aí foi o meu tiro no pé gigantesco que eu dei. Por quê? Eu sou influenciadora, eu gosto muito de moda, eu sou fashionista, sou essa pessoa. E o que eu ouvi? Que eu tinha que matar essa pessoa para trazer a mentora usando terno e puxando o cabelo. Não tem como, né? E eu fiz isso. Você Só que não tentou é você fazer. mais, né? De colocar numa caixa. Tem você, sai, perde a essência, Eu né? fiz isso, era 8 horas da manhã, eu tava fazendo o amanhecer, porque aí eu troquei o nome do Milagre da Manhã. Por quê? Eu amo o Milagre da Manhã, mas o nome não é meu. Então eu não poderia ficar usando. Mesmo porque eu mudei algumas coisas, então eu nem teria o direito de usar. Sim. E uma amiga, num café, Amanhecer com S de ser, né? Amanhecer, me deu esse nome num café, numa conversa e ficou. Eu 7 horas da manhã fazendo amanhecer de terno, amor. Gel. Eu fazia de Eu lembro da fase do Fazia de pijama. moletom, camiseta, pijama, no máximo, roupa de academia, cara. E eu fiz isso. E aí foi muito ruim pra mim.
Eu até acho que passei uma boa comunicação Imagem. para as pessoas, porque tinha que vender, porque a blogueira Eu ia vender a mentalidade, eu entendi a teoria da coisa. Mas foi o primeiro tiro no pé. Porque eu deixei de ser eu, quando a gente deixa de ser a gente, o que acontece? A gente tá falando tiro no pé em relação ao seu burnout que apareceu depois e a sua relação consigo mesma, de satisfação, de verdade, de felicidade. Cidade de você vende sua imagem, né? E lá não era sua imagem. Porque a sua imagem, a tua imagem, pelo menos pra mim, independente da Marcela blogueira, da Marcela coach, é a Marcela que se veste super bem, que é super estilosa. E que fala muito do que pensa, mas Sim. transparece. Hoje eu tô tendo a certeza, mas antes de te conhecer, todas as vezes que eu parei no seu stories foi: qual é o dilema da Marcela agora? O que que ela tá vivendo agora na vida? O que que ela pode ensinar pra gente aí? Porque perrengue não foram poucos. Né? Não foram poucos. E eu entendo também muita a relação da imagem com a profissional. A gente tem que ter uma imagem, porque a imagem realmente vem Posicionamento, né? muito, tem posicionamento, a gente vê grandes profissionais fazendo isso. Mas no meu caso foi um erro. No meu caso, eu tenho que falar que porque eu não estava sendo eu mesma. Tá, e com essa experiência hoje de anos, né? Que há tantos anos, você tá uns 15 anos, então, na Olha, rede social. por assim, aí, né? eu Mais nem, ou eu nem menos, tenho as eu contas. acho, né? Se a Mel tem 17, mas é 15. Eu acho que É, 15 anos é. atrás, desde o começo dos blogs, né? Outubro faz 15. Bastante. Então, esse tempo todo, hoje você tem uma equipe, hoje você trabalha de uma forma diferente, mas você descansa? Você tem, supor, viagem de férias com a família, não vou postar nada, existe isso pra você ou não? É recente, e agora existe. Agora existe. Depois do burnout já começou a acontecer. Só que aí eu fiquei lá 8 meses, super tranquilinha, curtindo a Mora, levando ela pras terapias, tudo, virei uma mãezona, e nananã. E aí depois comecei a comichar de novo pra poder voltar, queria. Aham. E já comecei a voltar. E voltei. Então, menos de um ano depois, eu voltei a trabalhar. E aí começou tudo de novo. Uhum. Porque eu não Tudo de sei novo. muito ter limite. Eu amo É teu. Eu não tenho muito limite também. Eu Vocês não têm sei. limite? Não, amiga, a gente não tem. Hoje, Ai, 8 horas, preciso sair. hoje a minha filha tá aqui no estúdio, ela vai entrar depois Amor. aqui. Mas eu não paro de trabalhar. Vocês sabem disso. Se às vezes tá num sábado, a gente tá num barzinho, alguém pede um orçamento. Hoje eu até não- falei, né? Falei, é você que educa o seu cliente. Não falei pra você? falou. Mas Eu não eduquei. É, a gente não educa. Então, não tenho. Mas eu falo tenho que a gente não tem dificuldade de ter esse limite. Eu já cheguei a ter infecção urinária, porque eu não queria levantar do computador trabalhando Eu aqui já Ó. queria ver com você Olha em o Natal, cliente mandando mensagem pra você. o tempo todo, né? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente se cobra tanto da nossa condição de produzir, É. seja o que for, que eu já tenho há mais ou menos aí, há um ano, tentado estabelecer alguns limites, obviamente, depois de muitos sintomas, né? Porque a gente tem ainda o segundo turno e o terceiro turno, né? Uhum. Então não é só sobre aquele trabalho Não. da profissão. A gente tem o trabalho com o filho, no Sim. meu caso, o filho, tudo aquilo que eu quero pra mim, sobre me cuidar. Mas eu quero contar pra vocês que faz mais ou menos um ano que eu tô conseguindo praticar, numa prática. Sabe, igual aquele comportamento de atividade física, Aham. eu tenho que ir. Sim. Então eu tô faz um ano mais ou menos praticando esse limite na vida profissional como salvação mesmo. Como manter-me viva. E a gente é tão exigente consigo mesma que muitas vezes, diante dos meus limites, eu me questiono se está certo ou está errado. Então vamos lá, por exemplo, como médica, já faz mais de um ano que eu não trabalho aos sábados e domingos. Foi algo que eu coloquei porque talvez Seja a única oportunidade de eu Sim. estar com o meu filho, né? Uhum. E assim, em determinados momentos, então eu tô vendo, seja na rede social, ou seja num grupo de colegas de formação, os meus amigos trabalhando no sábado e no domingo, e eu me questiono se realmente estou fazendo certo, que tanto que eu sou boa por não estar trabalhando aos sábados e domingos, mesmo entendendo que aquilo foi um limite que eu coloquei. Mas eu acho que é a nossa autocobrança, e eu tava falando isso esses dias com uma colega lá da academia, advogada também, eu sou um pouco, hoje eu tô tentando ser mais flexível, com rotina. Então, assim, eu tinha que treinar 7h30 Aham. eu sempre fui, Sempre. 7h30 da manhã. Hoje em dia eu já tenho bastante dificuldade, porque eu não consigo, às vezes, conciliar. Então, assim, eu vou na hora que dá. Tem dia que eu fico de home office, eu boto a roupa de ginástica, a hora que der aqui eu vou. E aí teve um dia, semana passada, que eu parei o carro na academia 9 horas da manhã. 9 horas da manhã.
E Você não se cobrou desse horário? Puta, é isso. Ela falou. É isso. Eu fiquei parada dentro do carro e falei assim, ó, 9 horas da manhã. Falei, gente, Caroline, pelo amor de Deus. Só que assim, eu tinha trabalhado no outro dia até 00:30. Eu tenho o meu escritório, eu não, né, não sou uma Uhum. funcionária. Falei, tá, e por que que eu tô me sentindo mal? Se assim, eu não me sinto mal de trabalhar até 00:30, 1h da manhã. Por que que eu tô me sentindo mal de estar na academia 9? E se eu posso estar aqui 9 horas da manhã? Sabe, então eu acho que é sobre a gente, é sobre essa É autocobrança. sobre o que a sociedade nos coloca, É. obviamente, através dos modelos É. das próprias redes sociais, né? Sim, De mulheres sim. extremamente poderosas, que são empresárias, são magras, são ricas, são mães incríveis. E lógico, Que não é verdade tudo isso. é verdade. Não tem como ter Não tudo tem ao como, mesmo né, tempo. Marcela? Não tem. Marcela, a gente falou de autenticidade, né? De você ter perdido um pouco aí da sua essência nessa transição, que numa situação que teoricamente te impuseram. Sim. E como é pra você quando você precisa manter, né, um posicionamento sem perder a sua autenticidade? Se você vê os números ali caindo, como é que você fica? Olha, quando eu fiz as pazes, você até tinha me perguntado como que Aham. vai com a moda, né? Quando eu fiz as pazes com a minha identidade, né? Com Aham. quem eu sou e com como eu penso. Então, tudo bem, eu posso pintar uma unha de cada cor se eu quiser, e nem por isso eu vou deixar. Só que eu entendi, claro, entendi que isso vai passar para o outro uma imagem de não Aham. credibilidade. Eu entendi o limite disso. Então, aí eu coloquei a minha linha tênue de autenticidade e de inteligência. Eu tenho que ser inteligente também para, não, se eu quiser pintar, eu posso pintar, mas eu tenho que saber também autorresponsabilidade. Que a maioria das pessoas pode enxergar nisso uma pessoa mais frívola, assim, no sentido de Uma pessoa uma que não tem a mesma pessoa. credibilidade, uma pessoa mais descrente daquilo que ela Não, fala. mas fútil mesmo, né? Me fugiu a palavra, não é nem de futilidade. Esqueci Menos autoridade. menos autoridade, talvez. Mais criativa do que sensata, do que tá Aham. muito assim, racional, do que racional. Técnica, científica, E como eu entendo. fui muito sempre da criatividade, para ir para o outro oposto é muito difícil. Então, entender esse meio do caminho foi muito difícil para conseguir de novo a minha autenticidade. E quando eu fiz as pazes e comecei a voltar no meu Instagram com a minha cara mesmo, do jeito que eu sempre fui falando, deu muito mais certo. Ou seja, ser autêntica é sempre. Topar regras do marketing não estão funcionando de números. Eles ganham fortuna, tá? Não tem receita Porque de bolo, as né? pessoas gostam. Não tem receita de bolo. Não. Eu acho que ser Eu autêntica. gastei muito com isso, com aquilo outro. E quando eu faço um vídeo na frente da minha janela, sem nada, Você ainda tem uma equipe muito grande. não mais. Mas agora você. Não, quando do primeiro burnout, aí eu fiquei um tempo, depois voltei a trabalhar, voltei com a equipe. Aí eu tive, no meio do ano passado, meio de 2024, eu já tive o segundo. Já não chegou no nível, porque eu já sabia os sintomas, então eu já parei antes de chegar naquele ponto. Sim. Então eu já dispensei minha equipe. Ali. Hoje você é. E fiquei mais. Não, hoje eu tô sozinha. Seu dia de edição. Eu não tô trabalhando quase, né? Hoje eu tô só. Gente, eu tô hoje do meio do ano passado para dezembro, então 6 meses, eu vivi um luto. Um luto. Eu falei assim, não, eu dispensei a equipe, falei, não, eu vou trabalhar. Fiz as limitações que o burnout te colocou. Eu preciso recuperar a minha saúde. Né? O segundo. O segundo foi no meio do ano passado, quando eu tava com turma aberta de curso e amando o que eu tava fazendo, né? Mas não tava bem. Como eu acredito que nada é por acaso, eu já estava eu não conseguiria ter a pausa que eu tive em janeiro, quando o Pedro ficou doente, se eu tivesse parado em janeiro. Então eu parei em julho, então eu prefiro acreditar assim, eu acredito muito nisso. Olha pra você ver que coisa interessante. No meio do ano passado eu parei, vivi um luto 6 meses, porque gente, pra mim não trabalhar Aham. foi doído. Chorei 6 meses, mas entendendo e não deixando de estudar. Não deixando de estudar e não deixando de eu claro que eu sempre sou cobaia de mim mesma, em todos os sentidos. Desde a primeira aula que eu dei sobre isso, sempre fui cobaia.
E continuo sendo. Sim. E dezembro, todo final de ano, eu e o Pedro, a gente faz nossas listas do próximo ano, né? Eu já vi algumas que eu Só que aí eu sempre fiz a minha e ele sempre fez a dele. Aí, ótimo, maravilhoso, mas ele sempre correu atrás da dele, eu sempre corri atrás da minha. Entendeu? casados, mas com desejos E os meus objetivos ele dele, os dele. Então, quando eu queria abrir uma turma, eu não compartilhava com ele, era eu que queria abrir a turma. Ele queria, sei lá, um negócio diferente de cirurgia, entendeu? Ele é outra pegada. E aí chegou nesse final de ano, eu falei assim: esse ano não vão ter 2 listas, eu não vou fazer lista diferente. Nós vamos fazer uma lista só. No final, nem lista nós fizemos, tá? Mas eu falei, eu não vou fazer a minha, porque eu não quero mais ter essa responsabilidade de ter que lutar pelos meus objetivos sozinhas. Isso. E ele falou assim: todo ano ele tem pra ele. E esse ano eu vou ter que investir mais no trabalho, esse ano mais na família. Porque é isso, né, gente? Não dá pra todo ano ser 100% em tudo. Sim, A não gente dá. dá 100%, não dá. E esse final de ano ele falou assim: esse ano eu gostaria mais de melhorar minha vida espiritual. Olha. lindo. Eu falei, ele falou, e a gente não ia na igreja há anos, anos. Eu sempre nas minhas manhãs faço minhas orações, eu escuto louvor, ele nada. E na igreja também a gente não ia. E ele falou, eu gostaria de melhorar minha parte espiritual no último dia do ano, ele falou isso. Falei, então tá, vai ser isso, eu também. 20 dias depois a gente teve um diagnóstico dele. Um mês depois nós estávamos na igreja. Nós vamos chegar nessa parte. Vai chegar nessa Você- parte, mas assim... Sim. Você trouxe para agora, né? Trouxe o nome do Pedro, trouxe a pauta da família, e a gente estava falando, de certa forma, da sua conduta nas redes sociais. Então, conta um pouco pra gente, assim, como que você decide, como que você toma a decisão ao se tratar de família, que aí é diferente de moda, aí é diferente de teorias da mente. Sim. Ao tratar de família, como que você decide o que você vai expor, o que você vai mostrar? Então, assim, até onde, Marcela? Que nem eu sou uma trainee das redes sociais, né? Então, assim, Sim. até onde eu devo, até onde eu posso ir ao se tratar, assim, dessa preciosidade que é a nossa família, né? Olha, eu não vou mentir, eu por mim eu não teria limites. Eu não tenho o menor problema com exposição. Não tenho o menor Eu problema também em não. falar. Eu também. Quando eu falo e a outra se espelha e vê em mim a dor dela, isso pra mim é mágico. Então, eu não tenho muito isso. Só que eu preciso ter, porque os meus perrengues nunca se trata só de mim. Isso. É onde a gente expõe, né? As outras pessoas que Então, talvez não querem isso. Exatamente. Então, o meu limite vai aí. Vai aonde eu posso. Tudo bem que eu já expus coisas que outra pessoa não queria. gostou, mas aí o buraco era mais embaixo. Acontecendo isso lá em casa, né? Mas dentro do dia a dia de uma rotina corriqueira, o limite é o outro não querer. Porque Então, eles já te E pediram. o Pedro me conheceu já, assim, ó. Tipo, o Pedro, Pedro, pouquíssimo. a Mel. A Mel muito mais. Tipo, mãe, não quero que você posta isso. A Mel sempre. A Mel Ainda sempre. mais essa Fase fase, né? adolescente, A chacareta. ela não exato, nunca ela quer que eu posto nada. Pedro, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes, porque ele já me conheceu assim, ele vem do mundo totalmente diferente. Quando eu conheci ele, não tinha Instagram, não tinha nem foto no WhatsApp, nada. Super, super low profile. E ele foi se adaptando à minha vida, assim, entendeu a minha profissão, entendeu mais que isso, entendeu a profissão. Porque muita gente acha que é só um jeito de viver a vida, de ligar a câmera e falar. E não, ali é contabilidade, é Sim. equipe, é um trabalho, Ninguém imagina. Ninguém né? imagina o que é. Que é E aí- tudo pensado, tudo estrategicamente, enfim. E quando ele entendeu, quando entendeu, não, desde o começo ele super respeitou. Eu sempre expliquei muito e ele viu, porque quem tá por trás da câmera vê, né, onde que é brincadeira, se é brincadeira, sim, se não é, sim. como um trabalho. Então ele sempre respeitou. Então o meu limite sempre foi o outro, quando o outro não queria. Porque eu nunca tive esse problema. Um limite que eu coloquei pra mim sozinha, sem a interferência do outro, foi o autismo. E eu vou te explicar por quê. Não é que eu exponho pouco. Eu vou te explicar por quê. Eu acho que você vai me entender bem. Peraí, Marcela.
Pra quem ainda não conhece a Marcela, Tem que ela tá falando contar, de é autismo, deixa eu verdade. explicar, porque a gente conhece você, então... A gente sabe da sua E obviamente que eu história. espero que depois desse episódio vocês possam ir lá, seguir o Instagram da Marcela e conhecer mais dela. Tenho Sim. certeza que vocês vão querer, mas só pra vocês entenderem, a Marcela é mãe da Amora, Sim. que tem quantos anos hoje? 6 Marcela? anos. 6 anos e tem um diagnóstico de autismo. Tem. E ela foi diagnosticada com que idade? 2 anos. 2 anos. Então você tá convivendo com o diagnóstico há Há 4 4. anos. Há 4,5, porque com 1 ano e meio a gente já. Já conseguiu Ele perceber. só demorou pra fechar, porque quando a Sim. gente começa a ir Investigar. atrás, investigar, e com 1 ano e meio é difícil os médicos fecharem. Eles não querem Ela é não fechar verbal porque ou ela é verbal? ele é Ela é verbal. verbal. Ele é super verbal. É demais. Eu não gosto muito de falar nesse termo, inclusive do meu trabalho, mas para os nossos Mas pros ouvintes, leigos, para os né? leigos, a gente considera a Amora hoje um nível 1 de suporte. Nível 1 de suporte. Um isso. autista nível 1 de suporte de 6 aninhos. De 6 anos. Maravilhinda. Exatamente. Mas vamos falar daquilo que você queria contar. Quando eu comecei a fazer as muitas terapias que fazemos nos autistas, eu comecei a perceber que o nível 1 da Amora, você como médica pode até me explicar Perfeito. melhor sobre isso, que se é errado, mas a maioria dos autistas, principalmente nível 2, 3, tem uma comorbidade associada? Com certeza Tá, absoluta. essa era uma dúvida, mas eu imaginava. Então, quando eu falo do autismo e a minha tem um nível de suporte 1 sem comorbidade, Nossa. eu perco o lugar de fala. E eu percebi isso nas terapias. Ai, até arrepio de falar. Nas terapias que eu encontrava com as mães e a gente sentava junto no sofá e via os nossos filhos saindo e entrando. E eu via a dor, o perrengue, a dificuldade que eu não tinha. Então, eu não posso não olhar para o autismo da Amora, porque o médico dela, Dr. Clay Brits, Sim, que faleceu, Ai, que que foi foi o minha- mesmo médico que diagnosticou o Ricardo. uma paixão, de assim, Londrina, foi uma dor para faleceu nós. super jovem, um acidente de bicicleta, com 49 filho, anos. 49 anos. Uma dor para nossa família, perdeu Sim. o Dr. Clay. Pouquíssimos dias depois de ter ido lá no consultório dele, ele falou para mim, não é porque ela é suporte 1, porque eu perguntei a primeira coisa, é 1 ou 2 ou 4? Meu da minha, nananã, muito pequenininha ainda, a Amora nem falava. E ele falou assim, esquece nível, ela tá no espectro, esquece, por quê? Se eu te falar que é 1, você vai relaxar e ela pode ir pro 2, pro 3. Sim. O que acontecia nas férias facilmente quando ela se distraía, quando ela se distanciava das terapias, Das tá? terapias. Progredia. Então é muito real isso. Mas é isso, gente. Eu perdi o lugar de fala quando eu percebi, principalmente do nível 2 adiante, a quantidade de autistas que tem uma comorbidade. Então eu falava sobre a Amora, e aí vinham mães falar comigo, não é bem assim. E elas tinham total razão. Sim. Total razão. Perfeito. Entende? Com certeza. O que a Marcela tá tentando dizer, até nem sei se as meninas têm esse conhecimento, também não tem que ter, né? Mas vamos fazer uma parte informativa aí rapidinha, né? Eu tenho muitas mães que são minhas seguidoras que assistem o Sim, eu podcast e também. gostam muito. A gente já sabe hoje que o autismo, ele abre a porta para outros transtornos, tá? Então, por exemplo, né? Mais simples o TDAH, mas existe outros transtornos graves. Então, existe o transtorno opositor desafiador, que dá uma mudança na vida, no comportamento Sim. muito importante, até casos de epilepsia, até casos de apraxia motora de fala, como é o caso do Ricardo. Então, o autista nível 1 de suporte, ele normalmente é aquele autista que não tem essas comorbidades associadas, então automaticamente a vida desse paciente é menos difícil, o que não quer dizer que é fácil. O autista nível 1 de suporte traz outras dificuldades, e num outro momento a gente pode bater um papo Sim. sobre isso, mas eu entendo perfeitamente o que você fala e acho muito sábio. Até porque a gente sabe que hoje, né, existem muitas informações sobre autismo, só que muitas delas não são científicas, muitas delas são achismos e opiniões. Então eu acho que você, por exemplo, que é uma mãe atípica, precisa ter uma responsabilidade com aquilo que você leva. Caso contrário, eu tenho um filho, por exemplo, diagnosticado recentemente, olho a vida que você vive com a Amora e penso que Tá o autismo ótimo. é isso, tá ótimo. Tá E na fácil. maior parte dos casos, Marcela, infelizmente,
não é esse o retrato do diagnóstico. Então, eu Sim. também tomo muito cuidado em relação a isso e não Sim. defendo um autismo azul de um anjo que vê a vida Não, diferente. também não. Eu falo disso abertamente. É, O autismo é um transtorno é. e ele acarreta muita dificuldade na vida de muitas pessoas. Da família toda Da família envolve. E é exatamente isso. Então, eu não me senti no lugar de fala, e não tenho mesmo, Sim. porque a gente falou sobre isso antes. Então, foi o único caso que eu Opa. Que preferi você não falar. preserva. É. Marcela, e quando a gente fala sobre o lema mude sua mente, mude sua vida? Na prática, Eu- por onde começa? O que você pode falar, né, para as mulheres, principalmente, como dar esse primeiro passo? Eu vou falar o meu primeiro passo, né? Sim. Não sei qual é o mais certo, mas o meu foi entender duas coisas. Que nós somos criadores da nossa realidade. Para mim ponto, é uma das maiores verdades. A primeira é que Deus para mim, né? Sim. É o grande criador, é o todo criador de tudo. Segundo, que nós somos criadores em processo de formação, que ele nos fez imagem e semelhança não à toa. E que nós somos autorresponsáveis. Eu gosto muito da autorresponsabilidade. Uhum. Quando a gente Quando eu entende sobre a Responsabilidade, minha vida melhorou demais. Que significa que a gente não é vítima. Sair do lugar de diferenciado. Não é culpa. Não é culpa. É responsabilidade. Por quê? Porque tem muita coisa muito triste que acontece com a gente. E aí você fala, como é que você acha que eu sou responsável por essa tragédia que aconteceu na minha vida? Não é culpa. E a responsabilidade não nossa, o buraco é tão mais embaixo. É sobre tudo que a gente traz, sobre todas as informações que a gente alimenta a nossa mente todo santo dia. E eu tenho exemplos práticos na minha vida que são, assim, escancarados quanto a isso. Então, quando eu entendi o que podia, como começar, quando eu entendi Que eu criava minha realidade e daí aprofundei, entendendo que uma das formas entendendo que a nossa mente recria tudo aquilo que ela tem, eu entendi que ela recria tudo aquilo que eu absorvo também. Porque minha mente é tudo aquilo que eu vivi, que eu estudo e que eu convivo e que eu aprendi ao longo da vida. Então, muitas vezes, eu tô replicando uma coisa que tá aqui. Sabe aquele famoso dedo podre? É repetição. repetição. Sim. Plena repetição de um estado mental que tá fixado. Se eu não mudar a forma de pensar, Eu vou eu continuar vou continuar com o dedo podre. repetindo o padrão. É o que a gente fala de repetir Isso na padrão, saúde, né? Em no tudo. peso, nas amizades, no casamento, isso em tudo. Eu falo que é aquele, né, o ditado. Se você não vai ter um resultado diferente. Se você continua você não tem. Trouxe que a irmã da Angélica, que é psicóloga, ela falou isso, né? Por que você quer ter um resultado diferente, você continua fazendo as mesmas Não vai. coisas? Né? não vai. Nessa mesma linha de raciocínio, depois que você entende isso, então, conta pra gente, assim, quais são os hábitos, coisas simples do dia a dia, micro hábitos, vamos dizer assim, que você não negocia mais a partir do momento que você teve essa sacada. Aí chega a decepção, né? Tem Eu quero ter isso. não tem. Eu tenho que é pra vida, que é a responsabilidade do que eu assisto, do que eu converso, quem eu convivo. Isso é inegociável pra mim. É desde o rádio, A música que ouve, a música, filme que assiste. as pessoas. Você conseguiu fazer isso com o Instagram, Marcela? Você não fica vendo nem umas blogueiras magra, milionária. Pelo jeito, acho que não, porque elas colocam muita dificuldade na minha vida. E do que eu quero. Depende do que eu quero. Eu vou te responder, ó, depende do que a gente quer, né? Porque eu não quero ser Olha, eu vou te dar um exemplo besta. Vou te dar um exemplo besta que aconteceu na minha vida há um tempo atrás. Então, isso salvou, inclusive, meu casamento. Porque se eu não tivesse mudado, eu ia ter separado de novo. Sem eu mudar, não adianta. E no começo do casamento, eu só apontava o dedo. Quer falar? E a gente joga a responsabilidade pro mundo. Inclusive, eu ainda aponto muito assim. Nisso aí segue, né? A gente sempre tem razão. Melhorou um pouquinho, mas hoje eu já peço desculpa. Em um dos períodos sabáticos, né, onde eu tive as minhas pausas, até a gente falou sobre que eu parei o ano passado e esse ano
Continuei agora que eu tô retornando ao trabalho mesmo, Uhum. assim, pouquíssimo tempo agora, recente. Em um dos tempos sabáticos, o que que eu fiz muito? Fui pra TV. Comecei a deixar criança na escola, chegou à tarde, sem trabalho, e eu sozinha em casa, fui pra TV. Um dia eu conversei com uma amiga minha de mentalidade, sentei pra ela e falei assim, amiga, eu preciso te contar uma Você coisa. tá assistindo Casos de Família? Ela falou assim, o quê? Tipo assim, eu vou assistir novela. Ela, não! Podia ser Não, podia, Casa de Família. Isso. Ela, não! Tipo assim, uma confissão. Quando Cara, eu também me aconteceu sinto isso, mal assistindo novela, você acredita? mas quando aconteceu isso, mas eu vou explicar o porquê. Quando aconteceu isso, e aí eu assisti ali um mês, acho que não deu, se deu foi um mês. Nossa, Marcela, foi bastante. Não foi um episódio, foi um mês. Amor, Você está aqui para ser julgado. Você fica viciada na eu novela. falei que ia rolar decepção. Não. Foi ali um mês. Pois eu trouxe pra minha vida a mesma situação que eu estava assistindo. Na novela. É Trouxe. óbvio que eu loucura, acredito né? em tudo isso, mas Trouxe. ouvir assim esse E quando testemunho. aconteceu, eu queria matar o meu marido, lógico. Sim. Não foi nada grave, tá? Não é traição, não teve nada grave, mas foi um negócio que eu não gostei. E na hora eu falei, querida. Mas você não entende, você não acredita também que a maioria dos divórcios, que a gente hoje vive um mundo que todo mundo é divorciado, né? sim. Eu acho que porque essa geração foi criada com novela das 8, que você tem que ser feliz e que todo casamento é maravilhoso. Tudo E isso. que se não é maravilhoso, a gente tem que separar e ser feliz com outra pessoa, né? Eu acredito muito nisso, que muitas das Gente, minhas... a gente quer viver uma novela. A gente chega no Rio de É. Janeiro, a gente anda no Leblon, a gente lembra Eu de quem? Eu ando naquelas ruas do Leblon, fico. Você viu só que amor já me Lógico. Eu esses dias estava vendo uma paisagem, comecei a cantar essa música. Falei, Mas Na verdade, eu fico esperando que horas o Edu vai aparecer. ainda, né? Mas a verdade é que a novela tem essa questão fantasiosa, mas a maldade e a traição é muito maior. É o que prevalece. É o que prevalece. verdade. É o que E a prevalece. gente torce às vezes pra... Então, assim, por Eu mais que a gente. sempre A gente torce pro lado errado. E assim, por mais que a gente sabe que é errado e consegue, nossa, lá tá errado aqui. O que a minha mente tá entendendo? Ela não sabe o que é TV, o que é real. É imagem. Claro, Ela fora tá absorvendo aquilo mensagens subliminares que vem a todo tempo, a todo momento, em todos os lugares. todos os Ou lugares. seja, né, Marcela, a mente é o nosso maior inimigo. Pô, E também é o claro. nosso maior amigo. Claro se você que souber sim. como... Verdade. Nossa, Claro que sim. E qual que é um erro de mindset comum nas mulheres hoje que você vê? Olha a As resposta. mulheres eu já venho pro meu, né? O maior erro. É aquela que quando você vira uma chave, parece que muda a vida da pessoa. O meu maior erro foi culpar os outros, não a mim. Então, a O falta de meu maior autorresponsabilidade. erro foi esse, na vida. Uhum. Acho que quando eu entendi que se um cara vem me dar um golpe, eu vou parar e vou entender onde foi a minha responsabilidade. Uhum. É libertador. Você faz isso nas suas ações diariamente, Todo Marcela, dia. hoje. Porque se eu fizer isso, eu posso mudar. Tá, então eu tenho que entender onde que eu errei nisso. Por que que isso se manifestou na minha frente? Senão vai acontecer de novo, e de novo, de novo, de novo. Então, o meu maior erro, sem dúvida, foi não olhar para as coisas que acontecem e falar onde foi. Ó, um exemplo sério, babado. Quando aconteceu, eu já estou antecipando o assunto, mas só um exemplo rapidinho. Quando aconteceu do diagnóstico do Pedro, ele virou, e aí ele ficou se pensando assim o tempo todo, nossa, mas eu sou tão saudável, eu cuido da minha saúde, eu treino, eu como bem, eu nunca fumei, eu bababá, bababá. Eu só quietinha aqui, né? Falei, que horas que ele vai falar se ele cuidou da saúde mental dele algum dia? Ele não falou, aí eu falei, lei das suas emoções, você já cuidou? Nunca. O corpo fala, o corpo grita. Eu tive câncer, nós conversamos um pouco sobre isso, né? Tive câncer em 2021, acho que foi, né? 2021. Eu descobri 40 dias depois que o meu pai faleceu. Eu tava com câncer. E, pra mim, assim, primeiro que foi uma repetição do câncer da minha mãe, foi exatamente igual. Eu sempre falava que
o tumor estava no mediastino, então entre o coração e o pulmão. Tinha metástase, tem até hoje cicatriz, né, metástase aqui, inguinal e na medula óssea, com comprometimento de medula óssea, então acho que era o estadiamento 4, que era o mais grave. Mas eu falava que esse câncer estava crescendo no mediastino, que era bem entre coração e pulmão, onde eu deixava de respirar e aonde eu feri no meu amor. Porque eu tinha me separado, o meu divórcio foi muito difícil, como de todo mundo, não dei divórcio fácil, nós conversamos sobre isso. Então, meu divórcio foi muito difícil, eu não conseguia ficar aqui, eu fui embora. Enfim, eu acho mesmo que a gente. E eu fazia terapia, então não era o problema de não tratar a saúde mental, mas de não ter cura e não ter perdão. E eu acho que, pra mim, por exemplo, o que me faltava era eu me perdoar. E nisso eu tratei isso na terapia, porque não voltava, como eu falei, eu fiquei internada em Curitiba pra fazer o TMO, transplante de medula óssea. E meu terapeuta falou assim: "Tem alguma coisa que você não entra em remissão. Não sei por que você não entra em remissão. O que que falta você parar de repetir?" E ele falou: "Você falta se perdoar. A hora que você se perdoar, Deus vai te curar." E aí eu consegui me perdoar. É claro que vocês sabem que vira e mexe eu começo as minhas vira e mexe eu tenho ainda minhas recaídas de que: "Nossa, eu fiz tudo errado. Ai, eu errei, por isso que minha vida não tá assim." Mas, no fundo, eu consegui me perdoar. E por isso que eu entrei em remissão, né? Marcela, mas era outra coisa que a gente ia entrar em outro assunto. Eu ia falar pra você aproveitar e perguntar sobre tudo isso em relação a esse novo amor da Marcela, né? Então vamos entrar, nossa. Já falando, Vamos contar aí pros nossos Vamos seguidores começar aí. do começo. Sim. A gente vai Antes pra do ordem. câncer, Antes do né? câncer, Vamos como falar você antes. conheceu o seu marido? Como é que foi começar esse novo amor? Só pra gente contextualizar, a Marcela Isso, é explica. divorciada há Sim. 10 anos. 10? 2016, começo de 16. Vai fazer. Ela vai fazer Quase 10. 10, que é o pai da sua Da filha Mel. mais velha, que é a Isso, Mel. E o isso. Pedro é o seu segundo casamento. O pai da Você- Mora! O pai da Mora. Sim. Vocês estão juntos há quanto tempo? Agora você conta como vocês se conheceram. Eu Porque eu conheci- acompanhei, gente, juro por Deus, eu olhava, eu era casada ainda, mas eu olhava e falava assim, ai, que casal lindo. Só pra te contextualizar, Marcela, a gente fala muito aqui sobre essa redescoberta do amor. Como nós três somos divorciadas, como a gente lida com esse novo, esse medo. Ai, meu Deus, vou tentar de novo, isso vai dar certo. E o medo Vou amar. de no meu errar, caso, né? de não amar. Então, por isso essa pergunta, tá? Como foi tudo isso para vocês dois? Bom, eu conheci o Pedro da vida inteira, né? Porque ele é de Gospel, ele é da minha cidade, a gente é do Ah, interior de de Minas. Minas, a gente estudou na mesma escola a vida inteira. Então, a gente tem foto de criança na escola, de adolescente, no sítio da minha tia, porque muitos primos, né? Meu pai são 9 irmãos, então, imagina, todos os primos levam os amigos pra fazenda, essa coisa. Então, assim, no sítio da minha tia, tomando só. Então, conheço ele da vida inteira, mas a gente nunca teve nada. Aham. Nada mesmo. Nem que- adolescente, nem Não, nada. ele é um ano mais novo que eu, então sabe, é amigo do meu primo. Tipo, sabe, aquela coisa de Naquela época adolescente. ele era Quando você muito é mais- criança pra você. Ele era muito Quando criança, você é mais tinha nova, 15. um ano dá muita Muita diferença. E depois pegou o novinho, né, A gente- Marcela? A gente paquera o mais velho, né? Com Sim, 16 anos, claro. com 15 anos. Não, imagina. Então, e ele era familiar ali, mas nada. E ele teve a história dele, eu tive a minha, fui reencontrar com ele um ano depois do meu divórcio. Mas ele tava morando em Maringá. Não, foi lá. Não, ele morava em Blumenau. Ah. Ah, ele não tava nem em Não, Gospel. nem ele. Eu saí com 17 anos de Gospel, ele também para estudar, nunca mais voltou, eu também não, cada um E vocês se encontraram onde? Rede social? em Gospel. Mas é que as famílias continuaram em Família Gospel. continuaram lá, Tiveram umas férias. Natal e Réveillon. Ah. A semana entre Natal e Réveillon, eu já estava separada desde fevereiro, ele estava se separando, e aí a gente se reencontrou nesse. Você nem ficou solteira, você nem sabe que a vida Você não divorciada. sabe que a gente... Ó, Tá, pera lá. Aí você já começou a namorar? Eu já tinha namorado antes dele. Ah, Marcela. Marcela, aqui que você não tem lugar de fala. Não tem. Gente, eu comecei a namorar muito rápido. Aí Com 3 meses de divórcio, eu já tive um namoradinho. Ai, que gostoso. Você tá vendo? Mas é assim. No próximo programa vem dar dicas sobre isso. É só parar de se culpar. Lá eu não sabia disso, tá? Pelo contrário, lá eu queria muito namorar. Eu queria viver uma experiência. Mas eu acho que quando a gente se separa, a fase que a gente se separa, a gente acredita.
É que Você depois não- a gente para de Você não entrou, depois você começa a tomar tanta lambada que você para de acreditar. Mas essa fase, quando a gente se separa, a gente ainda acredita. Aí você está empolgadíssima, já vai tirar o atraso. É isso que eu achava. Eu tava no rolê, eu tava feliz, eu tava curtindo a vida, então Vocês namoraram quanto tempo, Marcela, antes do casamento? Ai, meu Deus. Não, a gente nem casou ainda, né? ainda. Acabou. A gente vai fazer. Tô ficando. Tô ficando, faz 9 anos. Ficante prêmio Diamond. Então, assim, ó, no dia que a gente ficou junto, nunca mais parou. Nunca mais separou. Então, a gente se encontrou, reencontrou. Ele, daquele tamanho, Mas da vocês piscina, eu olhei sempre foram. Eu falo assim, Gente, sempre foi Amiguinho um, do meu primo. amiguinho. casal esteticamente muito Ai, lindo. lindo! Vocês são muito lindos juntos. Obrigada. Assim, muito. É água de guaxupé. Nossa, Eu olhei nele e falei, os dois dourados, É. os dois de abdômen. a gente tipo. se apaixonou ao primeiro minuto, assim. Ao primeiro minuto. E aí, a gente começou a namorar. Ele ficou em Blumenau ainda. 1 ano e meio. Ele tava na residência médica. Não, ele já era. Não, já tinha bastante trabalhando já. E aí foi o grande perrengue, porque aí eu não queria ir pra lá por causa da Mel, não queria tirar a Mel daqui. E ele super estabelecido lá, tendo que começar do zero aqui. Nossa. Então, Ele gente, é médico ortopedista? ele é especialista de ombro. Aí, galera, quem E precisar. foi muito difícil a vinda dele profissional pra cá, gente. Foi muito difícil, mas isso é Sério? outra pauta. Isso. Vai ficar pra parte 2. Entendeu? Isso. E ele veio, então, assim, 1 ano e meio de namoro, aí ele se mudou e tá até hoje. Mas a gente teve um casamento simbólico, eu e ele, em Porto de Galinhas, quando eu tava grávida da Amora. Então, que ele me deu aliança de casamento, a gente casou, porque eu também não queria um casamento. Sim, eu nunca eu quis. também. Eu nunca quis O seu essa, primeiro casamento também não teve, eu teve casamento. toda pompa e circunstância, tudo. Ah, então você Então, casou tudo- de noiva lá atrás. Aham. Tá. Então, tudo que eu queria era não fazer isso. Aham. Vamos fazer diferente pra dar Tudo. diferente, Eu não né? queria fazer igual, assim. Não, eu não sei, eu tava traumatizado mesmo, eu acho. Eu não A queria. gente entende. Eu não queria casamento de jeito nenhum, casamento. Tá vendo? Quando eu falo que eu não quero casar, mas pode ter um negócio desse. Mas ela é casada. Gente, Ela só não teve uma cerimônia, Eu tá? só não tinha Mas- cerimônia. Na verdade, nem no civil, tá? Nada. A gente fez uma tudo união bem, Marcela, estável vamos lá. conversar. Vocês têm uma Cê- união cê tá com estável, alguma problema, problema? tá tudo certo, que Gente, essa eu união nunca quis papel, eu estável. nunca quis nada. Porque eu entendi, porque justamente com a relação com ele, eu entendi o casamento. Então, assim, não quero aqui, eu quero com papel. É, a gente Até vai pode conversar, ser que um certo. dia. Ah lá, advogada, É. tá arrepiada. Advogado de família, tô Já aqui, ó, arrepiou. no coração, ó, ouvindo isso, ó. Eu tive. Então, assim, pode até. A gente até tem vontade de casar. A gente fala de casar agora, de fazer alguma coisa. Regularizar uma situação. É, tem o não nome sei, mas certo, né? pra gente é mais comemorar, É. entendeu? Alguma Eu coisa. acho que agora vocês têm Bastante motivo pra isso. É. Tanto, Marcela, como você veio mesmo nesse mundo não a passeio, né? Como você veio nesse mundo assim para ensinar algumas coisas para as pessoas, talvez depois você tá aqui, eu nem acho que você mereça. Cobaia mesmo. Isso, como você vem para falar, né? Como você vem para ajudar, para auxiliar nessa fase super legal, talvez já até mais elaborada a condição da Amora, Sim. vivendo a vida de vocês bem gostoso. A vida trouxe mais uma surpresa, que você já deu uma adiantadinha, Trouxe. mas o Pedro teve um diagnóstico de câncer. Sim. Então vamos falar um pouquinho disso, aquilo que você quiser e Vamos. puder. Eu falo assim para as minhas amigas mais próximas que, então, tudo que eu estudei até agora era para esse momento. Com certeza. Ah, Vai me Propósito, né? arrepia. Tudo. Tudo. A vida Duas foi te coisas preparando. muito fortes. Ele falar no final do ano que queria a mudança espiritual dele. sim. Então, quando veio o diagnóstico, de cara eu já sabia que era isso. Ele me falou, eu tenho 3 meses de vida. No Ele dia. sabia o prognóstico dele, né? Ele Médico. sabia. E é médico, não É. tem como fugir. Ele sabia, disso. todos os amigos dele são Como que você médicos. recebeu isso? Falei, não. Não, não. Eu lembro de um story seu Não correndo te lá no dou- Eurogarden. Nossa. Não te dou outra opção. Você vai curar e vai ser rápido. E nesse tom de voz, tá? Você falando pra ele. Determinando pro universo, Nesse inclusive, né? tom de voz. Não vai. E era uma certeza dentro de mim gigantesca. Falei, não vai. Só que o meu rápido era 1 ano, tá?
Ah, O não meu tão rápido. Não tão rápido. Não, o meu rápido era 1 ano de tratamento. Eu não sabia como, eu não sabia nada. Eu sabia que ele ia curar. Ah, vai. Ah, vai. Foi meio que assim, decretado mesmo, sabe? E eu comecei a utilizar mesmo todos os dias. Eu enxergava a viagem da nossa cura, a viagem de cura, a comemoração, o aniversário dele, que é em novembro. Uhum. Eu já imaginava que em novembro a gente ia estar Faria comemorando, faria o aniversário dele, dançando. Eu sabia quem ia cantar no aniversário dele. Todos os dias eu fiz isso. Todos os dias. Visualizava tudo isso. Aqui. Sentindo, porque Sim. assim, ó, É, não é só uma coisa visualizando. que eu aprendi também no meu processo, que eu visualizava, nada acontecia. Eu falava, gente, mas que tô vendo o troço, tô imaginando. Não era suficiente. A gente tem que entrar no metaverso. É vibrar na energia, A gente tem que né? entrar real Como diz na a experiência. Eu entrei nessa, que a Tatiane um dia me falou que a gente tinha que vibrar na riqueza, Marcelo. Eu estourei tudo meu cartão de crédito. Ela falava pra mim, amiga, vamos vibrar na riqueza. Depois a gente vê como paga. Bem, reclamando de nada. Não, Mas aí por outra coisa, né, Tati? Não se empolga, Carolina, seja menos. é. Mas você vibrou, você Vibrei você muito. emanou. E começou a sentir Muito. isso, né? E A aí- alegria do... Ele começou. E assim, o poder da oração que a gente recebeu, porque ele é o oposto disso que eu tô contando que eu fiz. Ele é o racional, o cientista, Médico. o médico, que tem o prognóstico. Assim, tudo bem que a gente não sabia da imunoterapia, que é super recente também, esse Aham. tratamento que vem para mudar a história do melanoma. Não é da época da medicina dele. Então, ele nem E não sabia era como é. dele, Não né? era dele. Dele, Ele claro. nem sabia da imunoterapia. Então, tem esse porém. Ele trata aqui em Maringá mesmo. Não, Não. ele Mas recebe o remédio Mas- aqui, mas mas é do é, médico. Foram a pra gente foi pra fora, São Paulo. é. A gente vai, inclusive, a gente vai Marcela, final de mas eu vou semana. te contar uma coisa pra você ainda ser mais grata com Deus ainda, né? Recentemente eu tive uma amiga, 30 anos, um CA de intestino, e ela fez a imunoterapia. E o final E dela não deu foi um certo. pouco diferente. É. Então, assim, Por isso que eu falo do milagre. É, Do milagre. milagre. Porque Ela assim, comentou antes de você chegar. eu que não é um- comentei, que foi um porque eu não milagre. quero desmerecer a imunoterapia de Não, mas forma sim, alguma. Pelo mas- contrário, toda vez que a gente ia lá fazer a imunoterapia, ele já falava, cada gotinha é uma gota da minha cura. Uhum. Por que ele se tornou essa pessoa? Porque ele não era essa pessoa. Médico normalmente Ele não Não. era essa pessoa, mas por isso que eu falo, é tanta oração, foi tanta vibração boa em relação à cura que chegou. Chegou. Eu presenciei isso. Porque uma coisa era chegar pra mim que já tava ali estudando, já tava num caminhar. Precisava da oração pra me ajudar a ter, claro, Sim, mas precisa. pra ele que tava do zero, ele se transformou. Ele era a pessoa mais ansiosa que eu conhecia. Eu falava, gente, o que vai ser desse menino ansioso desse jeito? Acabou. Acabou a ansiedade. Então, assim, foi um milagre. Tá, mas conta, mas ele tá em remissão? Tá em remissão já faz. Com 87 dias de tratamento, ele entrou em remissão. Nossa, ele fez 87. no começo dias. já da imunoterapia. Quando a gente foi fazer o primeiro PET pós, a gente fez o primeiro, aí a gente fez Aham, quando a o gente foi primeiro fazer o segundo, a gente veio pra ver quanto a complemento, medicação tava Tava funcionando Tava ou não? funcionando. Ele já estava em remissão. total. Glória a Deus, né? Gente, É um milagre daquele. Então, eu tenho que falar dele. Que fala. Porque tem essa prática que alguém me falou e eu achei tão bonito. Um testemunho não dado é um milagre desperdiçado. Certeza. Eu tenho que falar, porque eu não quero desmerecer a medicina de jeito nenhum, porque a gente precisa muito dela. É uma obra de Deus. Mas tudo bem. né? Muito raro É que tem- dele. Tem O coisa que é só o tipo do Senhor que vem. câncer. Tá? A nossa volta à igreja, que dá outra história. Olha, uma história linda. Gente, vocês têm nós vamos ter que cortar. Mas eu falei deixa que eu te assim, falar. ela vai ter- Pimenta, a Marcela vai ter que voltar. Não, amor, Ó, vai ter que não dá voltar. nem pra eu começar. É. A minha volta pra igreja, eu tenho que contar uma hora. Não, a gente vai estar aqui. Eu tô aqui assim, ó. Vai ter outro, nós vamos ter que trazer Foi a outro. coisa mais linda, então tem Ô, muito Carol, pra eu vou falar. cortar essa última pergunta pra gente agilizar, que tem 1 hora de programa. Sim. Vamos fazer rapidinho um conselho de amigas? Vamos. Aí é, sabe por quê?
Eu tô querendo continuar na novela boa da vida da Marcela. Novela, Isso. Marcela, a gente tem um conselho hoje seu que eu vou ler o conselho, porque veio pra mim esse conselho de amigas. Eu conheço a pessoa, seguidora, e a gente dá um conselho. Eu vou começar com você hoje, eu vou ler, aí você começa. Ai, que responsa. Eu Aí ia vai te falar. falar, ó, Um você, gole. Carol, Angélica, eu termino, tá? Tá. Gente, eu não li. Sério? Eu também não. Sério? Hoje. Olá, meninas, preciso da opinião de vocês. Eu tenho 45 anos, sou divorciada há 5 e mãe de 2 filhos adultos. Há 4 anos conheci um homem maravilhoso que me fez voltar a acreditar no amor. Ele é atencioso, me apoia, tem uma química incrível e até se dá bem com os meus filhos. Há um Ui. mês, descobri que ele me traiu. Eu já Tava ia bom demais pra ser verdade. perguntar onde ela tinha achado ele, então agora eu já não quero mais. Não Tava foi, bom demais pra ser verdade esse cara. não foi fácil, fiquei arrasada com a autoestima no chão, me perguntando se aos 45 eu teria forças pra começar tudo de novo. Ele chorou, pediu perdão, disse que foi um erro, um momento de fraqueza. Eu pensei em tudo que construímos juntos e acabei perdoando. Ele sempre foi um homem presente, parceiro. Eu sei que todo mundo fala, uma vez traidor, sempre traidor, mas sinto que ele merece uma segunda chance. Perdoei, mas confesso que parte de mim ainda está ferida. Fiz certo em dar essa segunda chance? Ou estou apenas tentando salvar algo que já está quebrado? Não engoliu, né? Lógico. Que raiva, né? Ai, que Ai, é tudo tão ódio. lindo, moço. Por Ai, quê? tava indo tão bem. E agora, Marcela? Bom, nossa, que foda. Elas levam a Desculpa sério, a tá, palavra. Marcela? Sim. Eu vou me colocar no lugar, que é como a Sim. forma que eu consigo de... Como que eu iria olhar? Sinceramente, eu sou muito ruim pra perdoar essas coisas. Eu não sei se eu ia conseguir perdoar. Mas vamos lá, vamos supor que eu perdoei. Então, de novo, o que eu tenho que mudar em mim para dar conta de uma relação assim? Então, o que eu faria? Eu faria de um tudo pra ficar uma mulher muito foda. Bem cuidada, saúde, treinar, inteligência, tudo. Tudo. Porque eu acho que quando a gente cuida muito da gente, ninguém pisa. O outro faz aquilo que a gente permite. Ah, mas traiu, eu não sabia. Lógico que não. É responsabilidade do outro. Mas aonde eu falhei? Olhar, é foda falar isso. Eu sei que é difícil, dói. Mas a gente tem que olhar pra onde a gente errou. Mas será que não é sobre o caráter do outro? Claro que sim, também. Não faz com que a responsabilidade do outro seja eliminada. Mas eu entendo, mas ela precisa olhar pra essa relação e ver se tem o que tem que, tipo assim. tá de errado, o que eu permiti? Permiti demais que ele saísse? Às vezes foi uma permissão demais, às vezes foi um. Eu não sei o que foi, mas pode. Pra não acontecer de novo. A gente tem que olhar, permitir demais, dei espaço demais, dei espaço de menos, era muito neurótica com ciúmes. Eu não sei qual é que A era. gente fala sobre nós, a gente já pensa no tipo assim, ó, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Como o que se a que... culpa fosse mas nossa. Não é sobre nesse- isso. Não, Não, culpa, não. Mas eu tô falando, mas isso é importante. Pra do não tipo, será que ela é repetir. muito permissiva? Pra não foi permitir que interessante. aconteça de novo. Foi uma visão interessante, eu não tinha pensado Eu nisso. lógico. Não, Tá? mas, gente, põe tudo na vida. Mas eu em acho assim, absolutamente ó, tudo. É. Vai ter um grauzinho ali, ó. Porque Eu que não a tinha pessoa me pensado. sacaneou. Foi contra o caráter dela é 0, me sacaneou. Tá bom, nossa, que foda pra mim. Mas por que ela fez isso comigo? Ah, eu acho que eu dei muita abertura, entrou muito na minha vida. É. Então, se tento- eu tivesse cortado ali, isso faz com que ela seja justifica? Não justifica, mas não vai acontecer de novo. Com outra pessoa, É o eu vou limite. saber dar o limite. E eu acho assim, que nem ela fala, eu fui tonta de ter perdoado, sei lá. Eu acho, na verdade, é o que eu sempre falo, eu recebo muitas mulheres traídas lá no meu escritório, mas muitas. E eu percebo que quando elas estão pensando em voltar, às vezes no meio da negociação do divórcio, elas têm um pouco de vergonha. E eu sempre falo, quem trai uma, nem sempre trai duas. Eu também acho. Mas quem trai 10, trai 11. Ah, sim. E outra coisa, como você, eu não tenho como falar, eu não vou falar pra você não perdoa. É você que vai conviver. Você vai conseguir conviver? Ou a hora que seu marido estiver no sofá com o celular, você vai ficar aqui, ó. Ai, meu Deus, porque ninguém merece viver desse jeito. Ninguém, Sim. não. Então, assim, Na desconfiança e no medo. E É o que o medo é traz? complicado. O medo, ela vai né? vibrar lá embaixo. Aham. E já vai trazer outra traição, porque daí fica com medo, vai. Entendeu? É. Nossa, que difícil. Eu fui traída. Já, né? Eu também dor, fui, né? então. Uma traição que foi muito difícil pra mim. Foi uma traição num momento muito bom da minha relação. Então, doeu muito porque eu tentei ficar buscando inicialmente nele as justificativas, mas em muitos momentos eu faço análise,
né? Eu também tentei buscar minha parcela de responsabilidade E você nisso. achou, né? Achei. Eu sei aonde eu errei. E isso tem muito a ver com Diferente de culpa. Sim, diferente de culpa, porque eu tive durante muito tempo uma energia muito masculina. E essa minha energia masculina de tomar todas as decisões, essa minha energia masculina de achar que eu sei mais, em muitos momentos acabou que desprezou a energia masculina dele. Despotencializa. Despotencializou masculinidade. ele. Então, essa infidelidade, ela serviu para muitas coisas ruins na minha vida, tá claro, certo? claro. Eu perdoei, tá? Sim. Não quero dizer que foi fácil, nem que foi legal e nem que é bonito, nem porque foi sobre o perdão de Jesus, não. Sim, O sim. perdão naquele momento foi porque eu queria pra mim mesmo o bofe, tá? Sim. Mas eu tirei uma grande lição dessa história. Tá vendo? Então eu tentei sempre fazer desse momento que foi catastrófico na minha vida um momento para tentar entender aonde eu errei, porque não ocasionalmente é onde eu sempre erro. É. É aonde eu verdade. coloco Isso a é minha- responsabilidade, né? Completamente. Tá Então, vendo na que verdade, coisa- no outro casamento, por exemplo, eu tive só um casamento, essa infidelidade foi no namoro. Eu tive os mesmos problemas, não sobre a infidelidade, mas com a minha condição de energia masculina. Aí eu falei, opa, pera lá. E ó, só pra fazer um briefing aqui, eu tive recentemente uma briga com elas duas boa no Instagram. Mentira, no WhatsApp. Exato. E eu falava pra elas, eu não vou mais, e não era sobre elas, tá? Era sobre a minha relação, pra ficar claro, né? E eu falava pra elas o quê? Eu não vou mais fazer coisas que um homem faz, eu não vou mais tomar decisões Que ele precisa tomar. ele tem que tomar, falando de uma outra Porque a gente, na história. verdade, tava falando que ela tinha que tomar a decisão. E ela não, realmente, ela tava Claro. certíssima, ela não tem que tomar a decisão Eu nenhuma. não vou tomar decisão. Mas eu precisei levar um chifre pra aprender. Só que hoje, quando eu escuto você falar, as coisas ficam mais leves pra mim, no sentido de que eu peguei disso e tentei tirar aonde eu contribuí. Nem sobre a minha responsabilidade, mas aonde eu contribuí pra que isso acontecesse na minha vida pra tentar não fazer acontecer de novo. Agora o outro lado. Eu já traí. E eu carreguei a culpa Aí fala pra mim que você sofreu, por favor, Marcela, quem traz sofre. anos. Durante muito Aí, amiga. Eu já te contei, tive o câncer tá. por causa disso. Ah, tá. Não era Eu culpa. sofri durante muitos anos. Muitos anos. Por isso. Pela culpa. E não. Olha que loucura. Aí, com esse estudo, eu entendi a responsabilidade do outro. Da tua conduta. Por que que eu também fiz isso? E aí você Sim. se perdoou. Aonde eu cheguei, aí eu me perdoei. Porque eu tava carregando sozinha, eu carreguei nossa, gente, uma tonelada nas minhas costas durante anos, durante muito tempo. Eu carreguei a culpa. E olha que loucura, mais do que isso. Carreguei a culpa de ter feito, mas se voltasse atrás, eu olho e falo, mas eu tinha que ter feito aquilo. Aham. Não- Era uma na forma de minha me libertar. cabeça, no meu sentimento, na minha história, no contexto, Sim. era pra ter acontecido aquilo. É pra se libertar, né? Sim. Entendeu? Eu não consigo ver até hoje como errado, mas Sim. é uma traição. Isso. É eu- antiético, é É imoral. imoral, é imoral. feio, é tudo. Não é legal. Não é legal. Mas carreguei a culpa e com o entendimento eu entendi também a responsabilidade do outro. Então, do porquê. Isso me ajudou também a aliviar Sim. a minha carga. Eu perdoaria também, se fosse no meu caso, até porque, como eu disse, eu sei qual é o outro lado, né? Porém, eu acho que tem coisas que já foram quebradas. Claro. Eu acho difícil. É um papel Sim. sulfite amassado. Que ele não fica liso de novo. Pode ser que, às vezes fica, né? Assim, pode ser que mesmo um pouquinho amassado, fique Pois bom, mas dá pra como usar. era antes, nunca Claro. mais. Dá pra escrever. Dá pra Mas escrever ele a não fica história. mais liso, Depende incomoda. do contexto. Eu acho que demora muitos anos pra isso ser construído. Agora, na minha opinião, isso já foi quebrado. Então, esse cara, ele vai ter que. E eu conheço uma seguidora, ela é muito foda. Ela é uma mulher, mas, enfim, ele vai precisar. Ele vai precisar se E esforçar. assim, tem que ver o contexto, igual você falou. Você estava num momento muito legal da relação. Eu já não tinha relação. Quando aconteceu comigo, eu já não tinha Sim. relação há anos. Eu já não. No meu corpo, no meu espírito, na minha mente, na minha alma, não tinha casamento. Há muito tempo já antes. Sim. Então, eu já não vivia uma relação conjugal.
Assim, era só na parte formal, Sim. mas espiritual não teve enganação. Agora, quando você tá ali convivendo, tá tudo bem. cara, eu acho que aí você entende a diferença? É, Então sim. depende do contexto que eles estavam no momento. Estavam passando muito. Eu sei, Eles estavam muito mal, estavam no Sim, perrengue, estavam se sim, encontrando, sim. desconectados. Nananana. Então tudo depende muito. Ah, gata, fica com o seu gato, já que você já tá com ele, tá, É. querida? Eu vou Vai acho pra legal. análise, pra igreja, Gente, segue a nós não Marcela no vamos fazer Instagram. pimentas Você faz. rapidinho? Ah, rapidinho, Vamos, rapidinho, vamos. rapidinho, Manu, vem participar rapidinho. com a gente, senta aqui comigo. Vem, não quer? Ai, a Manu é tão não quer discreta. participar. Vamos lá, que hoje nós Tá, vamos nós vamos nós- fazer todos? Não, vai fazer no começo. Marcela, tem uma regra aqui, tá? O Tá. convidado responde se quiser. Nós vamos, eu acho. nós vamos pro pimenta quente. Eu vou pro pimenta quente. Ah, vamos, vai, nosso tempo tá acabando. Mas eu quero saber Versão rosa. sobre a vida Então sexual da Marcela. Bora. Ó, isso ou aquilo, né? Isso, Tá. vamos lá. Eu vou dar duas opções, vocês precisam responder qual das duas opções você escolhe. Bate bola rapidinho. Vamos lá. Rapidinho. Isso ou aquilo, versão hot. Tá. Pedro não vai ficar bravo. Não, Pedro. Dá-me um grão. não vai. Essa hora você pode desligar. Luz acesa ou no escurinho total? Escurinho total. Luz acesa. Luz acesa. Luz acesa. Me senti, eu não, me senti um pouco. Tudo bem, você é casada, nós não. Você entendeu? Ele vai assistir e vai falar se eu menti ou não. Acende a luz. Rapidinha na viagem ou noite inteira de maratona? Ai, rapidinha na viagem. Noite inteira de Noite inteira de maratona. maratona. Nossa, nenhum dos dois. Mas, gente, Você é casada. 8,80? Assim, tipo, noite inteira? isso. Noite Ai, gente, é muito. Noite inteira é muita noite. Eu também. Gente, ai, eu não sou. 2 horas, 3 horas. Top. Entendeu? Noite inteira é Ai, muita eu amo noite. a maratona de amor. Tá. Noite inteira é muito. Beijo na boca ou beijo no pescoço? Beijo na boca. Na na boca. boca. Na boca. Beijo com na boca de certeza. língua. Tatiane, lingerie de renda ou sem nada? Sem nada. Sem nada. Tem nada, com certeza. Lingerie de renda. Ó. Eu gosto E eu do gosto de suspense. lingerie. Eu gosto Ah, de eu acho lingerie, mas- chique, filho. Tá. Mesmo que ele não goste. Banheira com espumante ou chuveiro com pressa? Ai, Banheira com Banheira com espumante. espumante. Banheira, Você gosta de sim. chuveiro com pressa? Tá vendo? A minha noite não é tão ruim assim. gente, será que eu posso contar isso aqui? Eu quero. Mamãe de paciência, doutora Angélica, um beijo pra você. Todo o programa, Marcela, eu devo perder no mínimo 5 consultas agendadas. Não, amor. O que a mulher quer? O que a gente Olha, quer? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Conte. Talvez antes dessa experiência que eu tive na vida, eu ia responder o que vocês responderam, mas, gente, eu tive uma experiência num banheiro, Eu prefiro no chuveiro. num chuveiro com. Muito bom. Entendi. Eu acho que tudo tem a ver. Com o momento. Com o Mas momento. era um chuveiro rápido, não era? O chuveiro com pressa, pressa, mas numa hora. Não, gente. O conceito de pressa é muito relativo. Pra quem quer uma maratona de amor a noite inteira, ou uma hora. Exatamente, por isso que eu pensei, a noite inteira eu já fiquei desesperada. 3 horas tá ótimo. Tá, vamos lá. Beijo no elevador do hotel ou na varanda com vista pra cidade? Ai, no elevador. Ai, na varanda com no elevador. Eu gosto de vista. Eu também Elevador. gosto de vista. Ai, que bom que nós nunca vamos querer os mesmos homens, né? Porque é totalmente diferente a nossa ideia. Tá, falar baixinho no ouvido ou deixar o silêncio falar? Baixinho no Fala ouvido. baixinho no Silêncio. No ouvido. Beleza. Ana Marcela. Não, eu sou ouvido. carente. Eu também. Adoro. Prefere ser surpreendida ou preparar surpresa? A Tati prefere preparar surpresa. Eu prefiro surpreendida. preparar surpresa. Eu prefiro Eu também. ser Ser surpreendida. E eu não você é, Marcela? Touro. E com comida. Eu sou sagitário com É acidente por isso que ela não touro. gosta de maratona, tem que dormir. Meu ascendente é touro. Mas ascendente é o que parece. É. querida, Eu tenho que você. comer e dormir, Mas gente. eu prefiro também. Ah, Eu prefiro ser surpreendida. Eu adoro prefiro. surpreender, gente. Adoro ver ele de boca aberta. Clima quente no avião ou no quarto do hotel? Mas no quarto do hotel. Eu quero começar e terminar. No Mas quarto do só que hotel. mesquinharia, não. Com certeza. Vinho tinto na cama ou café da manhã sensual? Os dois. Vinho tinto na cama. O Vinho à tinto noite na é café cama. da manhã Não de pode manhã. escolher, Tati. Para de ser Vinho ansiosa. tinto na cama. Vinho tinto Café na da manhã, cama. café da Eu ia manhã. falar, Tati gosta mais de Eu café também da adoro manhã. café da manhã, mas eu acho que eu adoro mais vinho à noite. Eu Você faz o também. quê, gente? No café da manhã no jardim? É. Café da manhã na cama, não, você gente, viu? eu tô na criança. cama? Ah, eu vivo postando café da manhã na cama, adoro. Tá, eu vou Ah. falar aqui só mais um. Tá.
Beijo no pôr do sol da praia Ah. ou na sacada de um hotel em Paris, no pôr do Pôr sol do sol da da praia. praia. Sacada de hotel em Eu Paris. tenho até uma foto. Eu sacada quero de no hotel pôr em do sol da Eu praia. também Eu sou amo apaixonada praia. por pôr do Eu sol da também. praia. Eu né? Gosto. Eu também Paris. Pão. adoro. Jantar à luz de velas em Veneza ou piquenique sexy no Central Park? Piquenique no Central Central Park. Park. Jantar à luz de velas em Caraca, Veneza. piquenique sexy no Central Park. Como seria eu tô um tentando. Eu tô Na verdade, foi a Tatiane que fez. Ela já deve ter vivido. Ela já deve ter vivido isso. Eu tô pra ela ter tentando voltado elaborar nisso. uma Pergunta possibilidade. pra ela já deve ter feito. Como seria um É piquenique? ele com uma cesta, você com vestido florido. Mas aí seria romântico. Tinha. Não, Tatiane, ela ia Tipo, coelhinha da Playboy. Uma fantasia de coelhinha da Playboy. viajar pra comemorar bodas ou viagem pra reconciliação. A reconciliação é melhor. Não reconciliar nada. porque Nossa, ela a briga. reconciliação é muito Nossa, bom. gente, é Eu muito bom odeio brigar. brigar. Eu Ah lá, odeio não brigar. é, Angélica? Gente, Não, gente, pra Gente, mim, vamos na verdade, Então, eu odeio DR. eu odeio brigar, mas a hora que você faz as pazes é muito legal. é. Bom, gente, encerramos Ai, aqui. Mais uma hora. Vai ficar. Nós vamos ter que Pode fazer a ficar parte boa. 2, gente. Faltou Pode o contar da comigo, Mel, tá? que eu queria falar. Nossa, a gente tem que falar de... Não, 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 nossa, você vai ter que voltar. Temos que voltar. falar do bullying da Nós temos Mel. que falar Tem a do parte bullying. espiritual. O milagre eu falei muito pouco. O milagre não da manhã, o da vida. Sim. Faltou 3 O assuntos. bullying da Mel por causa dos adolescentes. O bullying Já da vamos Mel. deixar- Então, assim, já vamos deixar combinado Pode. que Marcela vai voltar para uma parte 2. Tem que o meu burnout é burnout ou burnout? Burnout. Burnout. É porque eu viajo demais. Eu nem contei isso pra você. Nem a gente sabia que ela vai para Buenos Muito Aires, tá? Só pra chique. contar. Acabou de chegar do Peru. Não, mas eu te entendo. Porque Eu- é um trabalho. Porque é meu trabalho. E todo mundo fala assim, tá passeando? Não, tô trabalhando, É tô um no hotel, trabalho. às vezes Não, no eu te computador. entendo porque a minha Muito vida obrigada. aos olhos da rede social é isso. Nossa, mas trabalhada É. de porra. Marcela, nós temos que te dar tchau. Ai, Não vamos queria embora, te dar vamos tchau. embora. Ah, Ó, foi muito mas nós bom, vamos foi o muito voltar. script foi pro lixo. É. Eu não tô nem aí. Eu quero falar as coisas que eu Sim. senti hoje te ouvindo, né? Primeiro, redobro os agradecimentos. Eu sei que podcast, a gente, na verdade, não se conhecia, então, agradeço a sua solicitude, a sua cor, sua generosidade, a sua empatia. Prazer. E quero te dizer que eu tô muito honrada de ver, de sentir, de perceber. Tudo aquilo que eu vejo nas redes é muito real. Ai, que bom. Então Fico foi feliz. muito gostoso e com o maior prazer quero divulgar seu Instagram, quero que as pessoas delícia. vão Isso te mesmo, conhecer. divulga mesmo. Porque assim, você foi muito solista, muito generosa, muito Imagina. aberta. E eu acho que nós, como mulheres, que partilhamos, cada uma do seu jeito, mas É. angústias parecidas, situações parecidas, eu acho que o nosso papel é esse, se ajudar, Sim. divulgar, partilhar, dividir. Então, assim, muito obrigada. Ai, eu foi que muito agradeço, feliz. menina. Parabéns pela Adorei, sua história, pela adorei. sua... Gente, faltou muito assunto. Faltou. Faltou a maquiagem, que deu Faltou errado, que ela foi maquiagem. cancelada. Nossa, barraqueira, eu vi. Faltou, bem. Aqui tem barraco, aqui tem cancelamento. Cancelamento da viagem do tudo. furacão. Faltou muita coisa. A gente Ó. vai deixar marcado já a segunda parte da Vai. Marcela, não percam. Eu quero vir de Clube C, tá? Tati. É o Ó, aqui mínimo. embaixo o Instagram da Marcela, vai lá agora, Vai. seguir ela agora. Seguir a gente que tá aqui embaixo também. Sim. Aproveite nesse momento, você ficou até agora aqui e você tá curtindo, comentando e ainda não tá se inscrito no canal. Inscreve no gente. canal, gente. Nós Toque o precisamos. sininho, toque o Toca o sininho sininho. pra vocês não perderem. Compartilha com as amigas. Legal. Isso. Tão bom, porque as mulheres, elas, querendo ou não, a gente tem muito pouco tempo. Então, coloca num carro, coloca ali arrumando uma Nossa, foi muito casa. bom. Ai, esse papo valeu muito a pena. Vários mesmo. insights. Vamos então brindar. Acabou, mas tá Fazemos com certeza. Certo. Tchau, gente. Beijo.